Fala pessoal, estamos de volta e agora a gente vai trabalhar com as nossas emendas de execução obrigatória, as famosas emendas impositivas. Gente, a gente teve alteração agora no dia 22 de dezembro de 2022, né, publicação da nossa emenda 126/2022 e precisamos aqui comentar sobre as atualizações que tivemos nos dispositivos relativos às emendas individuais impositivas. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, lembrando aqui que toda essa ideia das emendas vai nascer, obviamente, ali no artigo 166, né, que vai trazer a ideia da apreciação dos projetos de PPA, LDO e LOA pelo Poder Legislativo, e aí você tem ali as regrinhas específicas de emendas parlamentares, tá? O foco deste bloco está apenas nas emendas impositivas, beleza? Então vamos lá. Os projetos de lei de PPA, LDO e LOA e de créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Então, pelas duas casas, Senado Federal e Câmara dos Deputados, na forma do regimento comum, beleza? Parágrafo 9º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Gente, aqui nós tivemos alteração na nossa aprovação e na execução das emendas individuais impositivas, tá? Antes, a gente tinha um percentual aqui de 1,2% em cima da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado, tá? Então, prevista para o ano seguinte. Agora, o que a gente tem? A gente tem aprovação, não é mais 1,2%, agora é 2%, tá? No limite de 2%, da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de LOA. O que é isso aqui você precisa lembrar na hora da prova? Digamos aqui, né? Projeto de LOA, deixa eu só dar um exemplo aqui para vocês. Projeto de LOA, PLOA 2024. O PLOA 2024, ele vai ser elaborado quando, pessoal? PLOA 2024, ele é elaborado em 2023, correto? Se ele é elaborado em 2023, então, e eu encaminho ele em 2023, que vai ser esse ano agora, então, ele vai ser encaminhado até o dia 31 de agosto de 2023 e vai retornar para a sanção até o dia 22 de dezembro. Então, eu encaminho ele em 2023. O que nós temos aqui, então? Se ele é encaminhado em 2023, qual que vai ser a minha base da receita corrente líquida? A receita corrente líquida realizada em 2022. Então, sempre vai ser, né, 2 anos anterior ao teu projeto de LOA. Aqui, essa é a nova base de aprovação das emendas e também é a base de execução, tá? Vai ser a mesma base sempre. Sempre vai ser a base da receita corrente líquida realizada no exercício anterior ao do encaminhamento do projeto. Então, o projeto de LOA sempre vai ser feito num exercício relativo ao exercício seguinte. Então, o meu foco vai ser no exercício passado, tá? Que vai ser o anterior ao do encaminhamento do projeto. Olha lá. Observado que metade deste percentual, ou seja, 1%, obrigatoriamente vai ser destinado a ações e serviços públicos de saúde, beleza? Parágrafo 9A, ele fez uma divisão desses 2% aqui. Então, eu tenho agora que 1,55% caberá às emendas de deputados e 0,45% caberá às emendas de senadores. Gente, esse aumento aqui das nossas emendas individuais impositivas, ele aconteceu após o STF declarar a inconstitucionalidade das emendas de relator, né? Então, nós tínhamos aqui toda aquela situação das emendas de relator, que eram as chamadas, era o chamado orçamento secreto, né? E aí, o que aconteceu? O STF declarou esse tipo de orçamento, né, esse tipo de emenda inconstitucional, por conta da ausência de critérios do relator para destinar os recursos. E aí, havendo esse problema aí, né, porque os parlamentares eles conseguiam muitos recursos com as emendas de relator, então, havendo essa inconstitucionalidade, eles falaram, tá, então a gente aumenta as emendas individuais, né? Até porque a gente vai ver daqui a pouquinho que a gente tem a possibilidade aqui de fazer as emendas individuais por transferência especial, que é meramente um repasse de valor sem nada
ligado ali à União, tá? Na verdade, em termos críticos aqui, a emenda especial ela é infinitamente pior do que a emenda do relator, tá? A gente vai trabalhar com isso também no bloco ali. Ela não tem rastreabilidade, você não consegue controlar, mas assim, a gente teve um aumento considerável aqui no percentual, né? De 1,2 foi para 2, e aí muitos desses valores aqui vão ser feitos por transferência especial, tá? Isso aí não tem dúvida nenhuma, beleza? Mas assim, situação bem complicada aqui, tá? Esse aumento, então, ele é devido à inconstitucionalidade das emendas de relator, beleza? E fazendo ali agora uma separação proporcional, 1,55% para deputados, desses 2%, e 0,45% para senadores. Às vezes, né, quando eu estou dando aula aqui de emendas, alguns alunos me perguntam se esses 2% é para cada parlamentar, né? Porque a gente fica pensando, 2% é tão pouquinho, é para cada parlamentar isso aqui? Não. 2% é o valor total para dividir entre todos os deputados e todos os senadores. Essa divisão, então, fica 1,55% para todos os deputados. A gente divide quanto que vai corresponder 1,55% em cima da receita corrente líquida realizada do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, e aí eu divido isso em 513 deputados, beleza? Nos senadores, a mesma coisa. Faço a conta. Quanto que é 0,45 em cima da receita corrente líquida realizada no exercício anterior ao do encaminhamento do projeto e divido isso entre os nossos 81 senadores, tá? Então, eu vou sempre fazer essa divisão dos 2% entre todos os meus parlamentares, ok? Maravilha, então. Aqui, pessoal, eu trago a execução, né? Então, você tem aqui que as emendas, elas são aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida realizada, né, no exercício anterior ao encaminhamento do projeto. E parágrafo 11, é obrigatória a execução dos montantes correspondentes ao limite a que se refere o parágrafo 9º. Então, aqui, pessoal, a execução ela não vai ter uma base diferente da aprovação. Aqui, tanto a aprovação quanto a execução têm a mesma base. Por quê? Porque o parâmetro da minha execução do parágrafo 11 é o limite do parágrafo 9º. Qual que é o limite do parágrafo 9º? 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao encaminhamento do projeto. E aqui não é receita corrente líquida prevista do exercício passado, não. Receita corrente líquida que foi realizada, tá? É a minha receita corrente líquida realizada no exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, ok? Então, tanto para aprovação quanto para execução, agora você não precisa mais se preocupar com isso, é a mesma base de cálculo, beleza? Que é a receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento, beleza? Maravilha. E essa execução obrigatória, ela vai ter que atender aos critérios para execução equitativa da programação definidos na lei complementar do parágrafo 9º, que até hoje não foi aprovada, e observado também o 9º-A, que é o que está aqui atrás. Então, temos ali as regrinhas da execução equitativa, tem que ser uma execução imparcial, impessoal, tá? Atendendo critérios de objetividade e, obviamente, atendendo a este percentual aqui, essa divisão de percentuais entre deputados e senadores, beleza? Parágrafo 10, a execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde, previsto no parágrafo 9º, que é aquele 1% lá, a metade dos 2%, inclusive custeio, será computada para fins de cumprimento no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 98. O que é isso aqui? Aplicação mínima em saúde. Aplicação mínima em saúde, sendo vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Então aqui, gente, esse 1% de saúde, ele vai ser utilizado para custeio, ele vai ser utilizado ali, pode ser utilizado para manutenção, pode ser utilizado na prestação de serviços, efetivamente, de saúde, tá? Investimentos, né, reformas, às vezes, de uma unidade de saúde. Então, você vai ter ali vários usos para aquela transferência. Só que não podemos pagar pessoal em encargos sociais com este valor relativo às emendas individuais para a saúde, beleza? Essa aplicação mínima aqui, o que isso quer dizer?
que o valor que aquele estado, DF ou município recebe dessa emenda individual relativa à saúde, esse valor ele já vai ser computado como aplicação no limite mínimo de saúde. Então, se aquele estado, DF município, ele tem, né, um limite mínimo de aplicação em saúde, ele vai utilizar aquele valor em saúde, aquilo já é computado, já é abatido no limite mínimo de saúde, beleza? Não é um limite a mais, né? Não é um limite que vai acoplar acima do limite mínimo, não. Ali vai abater e já vai ser considerado para fins de aplicação no limite de saúde, beleza? Parágrafo 12 diz que a garantia de execução do parágrafo 11, que é a garantia de execução das emendas individuais, aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de bancada, no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Aqui, pessoal, a gente não teve alteração pela emenda 126 de 2022. Então, aqui, veja que o texto aqui é diferente, ó. Não é na receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto. Aqui é receita corrente líquida realizada no exercício anterior ao da execução. Então, aqui a gente tem um problema, tá? Aqui a gente vai ter um problema com relação a essa base da execução da emenda de bancada, que ela não é a mesma base agora da emenda individual. Então, vocês tomem cuidado com isso, beleza? Tem que tomar cuidado, porque as bancas com certeza vão começar a mexer nisso aí. Então, a aprovação e a execução das emendas individuais é em cima da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto. A execução das emendas de bancada, e a gente não tem percentual de aprovação de emenda de bancada, que fique bastante claro, a gente só tem percentual de execução. O percentual de execução é em cima da receita corrente líquida realizada no exercício anterior ao da execução, que é o exercício em que se encaminhou o projeto, beleza? Maravilha, então. Parágrafo 13. As programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12, que são ali as emendas individuais, e as de bancada, não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Então, havendo um impedimento de ordem técnica devidamente justificado, não vamos ter mais a obrigatoriedade de execução. A gente quebra a impositividade das emendas, tá? Para fins de cumprimento do disposto no parágrafo 11 e 12, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da LDO, mais uma função da LDO aqui, o cronograma para verificação e análise de eventuais impedimentos e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos montantes. Então, aqui, LDO que vai trazer, olha, você tem até tal prazo para definir quais são os impedimentos, se esses impedimentos são passíveis de solução ou não, o que a gente vai fazer com esse recurso, né? Qual é a alternativa? Então, a LDO vai trazer tudo isso. Eu lembro até hoje, né? Agora aqui só um adendo. Eu lembro até hoje que quando eu estava estudando para concurso, que eu era concurseira igual vocês, assim, né? Eu estudava online, e aí veio o professor e falou que tinha tido alteração com relação a essas emendas individuais aqui, porque foi bem em 2015 que eu estava estudando e foi quando entraram as emendas impositivas na Constituição, né? E aí, gente, teve uma outra alteração, né, que colocou todo esse cronograma de prazos e parâmetros para verificação e análise dos impedimentos, isso estava no texto da Constituição Federal. Era bizarro, Tinham vários incisos que diziam, tipo assim, até o dia 30 de março ou até 30 dias após a publicação, não sei o que, no CIOP, tipo assim, umas coisas muito detalhadas, que não faziam sentido, né? Não fazia sentido nenhum aquilo tá na Constituição Federal. E aí eu ficava pensando, meu Deus, eu não vou nem olhar para isso aqui. Se isso aqui vier em prova, não tem como eu decorar. Não dá. Até que teve um dia que foi revogado e tudo isso passou a ser tratado só na LDO. Foi um dia que eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, que bênção. Nunca mais eu vou ter que olhar para esse negócio, né? Agora eu olho porque, obviamente, estou aqui com vocês, né? No outro lado da telinha, em AFO. Mas lembrem-se, essa coisarada chata de cronograma, de impedimento e prazo para arrumar, o que vai fazer, tudo isso é LDO, tá? Isso aqui não está mais na Constituição, coisa nenhuma. Parágrafo 15 revogado, parágrafo 16.
quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos parágrafos 11 e 12 deste artigo, 11 são as individuais, 12 são as de bancada, for destinada a estados, ao Distrito Federal e aos municípios, essa transferência independerá da adimplência do ente federado beneficiado e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites da despesa com pessoal. Então aqui, gente, não é necessário que aquele estado beneficiário da transferência para fins de emenda individual ou de bancada impositiva esteja adimplente frente à União. Nós temos uma regra nas transferências voluntárias, tá? Na transferência voluntária, artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente vai estudar isso no bloquinho também específico, essa transferência voluntária, para ela acontecer, o beneficiário da transferência precisa estar adimplente frente ao ente transferidor. Então, ele não pode estar devendo nada para aquele ente transferidor, ele não pode estar com uma prestação de contas atrasada, ele tem que estar adimplente, tá? No caso da transferência para fins de emenda impositiva, não precisa da adimplência. Ainda que aquele ente esteja inadimplente, tá devendo alguma coisa para a União, tá? Não prestou contas de algum recurso repassado pela União, vai receber também, vai receber mesmo assim. Por quê? Porque aqui é uma transferência obrigatória para fins de emenda impositiva, beleza? E essa transferência não vai integrar a base de cálculo da receita corrente líquida desse ente que está recebendo para fins de aplicação do limite da despesa com pessoal. Porque quando, pessoal, a gente vai calcular a despesa com pessoal de um ente público, você calcula aquela despesa em cima da sua receita corrente líquida. A partir do momento que eu tenho um valor ali que entra no meu patrimônio, né, que é uma transferência que chegou ali no estado, no município ou no DF, pela União, se eu considerasse essa transferência na receita corrente líquida, isso ia aumentar a minha receita corrente líquida e, consequentemente, aumentar o meu limite de despesa com pessoal. Eu ia poder gastar mais em pessoal, porque o meu limite ia estar maior, tá? Então, nesse caso, não vai integrar a receita corrente líquida do estado, do município ou do DF para fins do cálculo da despesa com pessoal. Então, a despesa com pessoal vai ser mantida no mesmo nível de sempre, ela não vai poder ser aumentada por conta disso aqui, beleza? Restos a pagar, então a gente tem uma regrinha que os restos a pagar que são provenientes de programações dos parágrafos 11 e 12, o parágrafo 11 emenda individual, parágrafo 12 emenda de bancada, eles poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% para as emendas individuais e até o limite de 0,5% para as emendas de bancada. Então, veja, as emendas impositivas, elas são de execução obrigatória, tá? Então, eu posso, por exemplo, no âmbito de emendas impositivas, ter ali uma execução que acaba parando por algum motivo, né? A gente não conseguiu completar aquilo até o final do ano e aquilo vai ser inscrito em restos a pagar, tá? Quando eu inscrevo em restos a pagar alguns montantes de emendas individuais ou de bancada impositivas, eu considero que isso foi executado, tá? Então, eu considero para fins de execução financeira, né, a obrigatoriedade de execução, eu considero até 1% de RPs de emendas individuais como execução financeira e considero até 0,5% das de bancada como execução financeira dessas emendas impositivas, beleza? Veja, é até a metade do que a gente tem de aprovação e execução, né? Então, até o limite de 1%, porque eu executo até 2%, executo 2% na emenda individual. Até 0,5% na de bancada, porque eu executo 1% na de bancada, beleza? Então, até metade eu consigo considerar os restos a pagar como execução financeira. Parágrafo 18, bastante importante esse parágrafo aqui, porque algumas pessoas confundem isso na hora da prova. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na LDO, os montantes das emendas individuais e das emendas de bancada poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Então, nesse caso aqui, eu terei sim o mecanismo da limitação de empenho nas nossas emendas impositivas. Havendo aqui a possibilidade dessa reestimativa de receita e de despesa
mostrar que a gente não vai cumprir o resultado fiscal, então eu não vou conseguir atingir a minha meta fiscal por conta de uma queda de receita, por conta de aumento de despesa, aqui neste caso da Constituição, tá? Lá na LRF a gente vai ver também que a ideia da limitação de empenho, ela está atrelada só à reestimativa de receita e não de despesa. Mas aqui no 18, ele diz que, havendo uma reestimativa de receita e de despesa, em que se demonstre que as metas fiscais não serão cumpridas, não serão atingidas, então podemos e vamos limitar sim, né, as nossas emendas individuais ou de bancada impositivas, ainda que sejam de execução obrigatória. Vai poder limitar na mesma proporção incidente sobre as despesas discricionárias, beleza? Mas não é simplesmente porque ele quer limitar o empenho, é porque não vai cumprir a meta de resultado fiscal. Tá? E a meta tá onde, pessoal? Tá lá na LDO, no anexo de metas fiscais, beleza? Parágrafo 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais, atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria, observado o parágrafo 9º deste artigo, que é a divisão que nós temos das emendas individuais, né? O percentual específico para deputados e o percentual específico para senadores. Então, temos que ter critérios objetivos e imparciais, temos que ter um atendimento de forma igualitária e impessoal, que aqui era a birra, né, com as emendas de relator, porque o relator, a gente não tinha critérios objetivos, nem definidos, para que o relator destinasse valores para determinado parlamentar e para outro não. Né? Obviamente, aqui o critério seria político, né? Um critério ali pessoal do relator. Mas aí, aqui a gente barra uma execução equitativa das nossas emendas, tá? Então, essa aí que vai ser a ideia da equitatividade da nossa execução de emendas. Parágrafo 20, as programações de que trata o parágrafo 12. Qual que é o parágrafo 12, pessoal? Emendas de bancada. Quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual a cada exercício até a conclusão da obra ou do empreendimento. Aqui é para forçar a conclusão do projeto. Então, aqui é mais ou menos assim, ó, bancada estadual, você quer, então, fazer uma emenda impositiva para um investimento que dura mais de um exercício. Beleza, para 3, 4 anos, 10 anos? Não, tudo bem, pode fazer, não tem problema nenhum. Só que você vai ser obrigada a emendar todos os anos até esse troço aqui ser concluído. Porque enquanto a gente não vê aqui o resultado dessa tua emenda, você não vai poder parar de emendar. Então tem que emendar até concluir, tem que demonstrar resultado, tem que entregar o bem, tem que entregar o projeto, entregar o serviço, enfim, tem que ser emendado até aquilo ser concluído. Porque o que acontece, né, gente? Se a gente não tem essa regra aqui, pede lá uma emenda, vincula num projeto de 3, 4 anos, pega a emenda 2 anos, esquece lá o projeto, aquele dinheiro está perdido. Começa a obra, não termina nunca mais. Começa o projeto, não termina nunca mais. É um absurdo, tá? Então, ou você vai até o final da obra emendando aqui e me entrega, né? Eu quero saber qual que é a conclusão disso, ou nem começa a emendar, tá? Então, vai ser mais ou menos aqui para forçar a conclusão daquele projeto, a conclusão daquela obra. Beleza? Vamos praticar, então, com esta questão recentíssima da CGM Rio. Vamos lá. Conforme disposições constitucionais, as emendas parlamentares individuais apresentadas ao projeto de LOA serão aprovadas em termos de percentual da receita corrente líquida, de acordo com a seguinte configuração. 1% da receita corrente líquida arrecadada no exercício anterior, sendo 50% destinada a ações e serviços públicos de saúde? Não vai ser com base em 1%, não. Não vai mais ser com base em 1,2% da receita corrente líquida prevista no PELOA, sendo 0,6% destinados a ações e serviços públicos de saúde. Isso aqui perdeu a vigência, né? Era exatamente assim, mas perdeu a vigência. C.
1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, sendo 50% destinado a ações e serviços públicos de saúde? Não, aqui vão ser 2% da RCL do exercício anterior. E veja que ele quer aqui, né, a aprovação. D, 2% da receita corrente líquida prevista no PELOA? Não, não é mais a receita prevista no PELOA. Não é 0,6 também. E, 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto? Sim, sendo 50% destinado a ações e serviços públicos de saúde? Sim. Letra E, o nosso gabarito. Já com a cobrança dos novos percentuais que passaram a viger a partir do dia 22 de dezembro de 2022. Então, qualquer edital que seja publicado após o dia 22 de dezembro de 2022 vai cobrar e pode cobrar os novos percentuais, tá? Os editais anteriores a esta alteração vão ainda poder cobrar aquele percentual antigo, que era a aprovação em 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado e execução em 1,2% em cima da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, tá? Que são os percentuais antigos que nós tínhamos. A partir de 22 de dezembro de 2022, os editais publicados, então, a partir desse dia, vão cobrar e, né, estão atrelados a essa alteração aqui, beleza? Maravilha, então. Finalizamos este bloquinho de emendas individuais e de bancada impositivas e eu espero vocês no nosso próximo bloco. Até!